A palavra de Deus nos apresenta Deus como justo juiz e nos leva a entender dois aspectos distintos daquilo que Ele faz. Um, Ele nos faz justiça, Ele nos defende das injustiças dos outros. Mas dois, Ele também é o Deus que nos julga. Nós precisamos entendê-lo não apenas como justo juiz, mas esses dois aspectos com clareza. E o segundo, o Deus que nos julga, é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor essa verdade. Hoje em Caratinga, Minas Gerais, na Praça das Palmeiras, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Eclesiastes, no capítulo 12, nos versos 13 e 14, a Escritura Sagrada diz: de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A mesma Escritura que nos apresenta Deus como justo juiz, sinaliza que Ele, enquanto justo juiz, nos faz justiça, nos defende da injustiça de outros, mas Ele também é o Deus que nos julga. E quando a Bíblia enfatiza o Deus que nos julga, está falando das nossas obras e de retribuição. Isso não se limita às más obras, mas inclui também as boas obras. Haverá boas retribuições às boas obras e haverá a devida retribuição às más obras. É importante que a consciência de Deus como justo juiz e aquele que nos julga deve gerar em mim e você um senso de temor, deve pautar a forma como andamos e vivemos, deve nos levar a ser consequentes, a não agir de forma irresponsável. Esse é o aspecto prático. Mas é importante que a gente entenda que, assim como nessa declaração do livro de Eclesiastes no Antigo Testamento, o Novo Testamento sustenta exatamente o mesmo apontamento e afirmação. Em Colossenses, no capítulo 3, dos versos 23 a 25, o apóstolo Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Se você olhar o contexto, ele estava falando a respeito dos servos e da maneira como eles deveriam trabalhar, servindo não apenas o seu senhor humano, mas ele, na sequência, afirma: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas, Ele estabeleceu princípios e cada um de nós será julgado de forma justa por Ele. Não há parcialidade. Olhando para essa declaração do Novo Testamento, somos chamados de fazer tudo de coração como para o Senhor, sabendo que dele vem a recompensa. Isso significa a boa recompensa. Mas a Bíblia também está dizendo que quem fizer injustiça vai receber em troca a injustiça feita. Então Deus julga tanto as boas, como julga também as más obras. E isso é parte do que nós podemos chamar de fundamental. Em Hebreus, no capítulo 6, quando lemos sobre os princípios elementares, os rudimentos da doutrina de Cristo, o juízo eterno aparece ali entre 6 características que nos são apresentadas como princípios elementares. Entender Deus como juiz é vital para a forma como eu e você iremos caminhar. Por quê? Porque haverá prestação de contas um dia. Não podemos viver de uma forma qualquer, não podemos ser irresponsáveis nem inconsequentes. Em Romanos 14, de 10 a 12, nós lemos: você, porém, porque julga o seu irmão, e você porque despreza o seu irmão, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia diz: todos temos que comparecer perante o tribunal, nenhum de nós escapará. Mas o julgamento não será meramente coletivo. Enquanto todos estivermos lá, cada um, individualmente, vai prestar contas de si mesmo diante de Deus. Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 13, a Escritura afirma: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Está falando da presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Outra versão diz nuas e patentes. Não há nada que esteja escondido aos olhos de Deus. Muitas vezes as pessoas, antes de fazer algo errado, vão se assegurar, olhar para os lados, ter certeza que ninguém está vendo. A Bíblia diz que quando Moisés mata aquele egípcio, a Bíblia diz que ele olhou de um e de outro lado. Por não perceber ninguém olhando, a consciência é: já que ninguém está vendo, posso fazer.
mas nada escapa aos olhos de Deus. Aliás, as Escrituras afirmam que os olhos de Deus estão em toda parte, por todo lugar, né? Não há movimento, não há pensamento, não há motivação, não há obra que não esteja debaixo da supervisão divina e que não será julgada. Isso precisa gerar em nós um senso de temor, não apenas algo pesado, negativo. Evidentemente, isso nos poupa de errar, mas também nos estimula a fazer tudo aquilo que é correto. Porque mesmo que as pessoas não percebam, mesmo que as pessoas não reconheçam, mesmo que as pessoas não retribuam, há um justo juiz. E ele certamente irá nos tocar de forma especial no dia das recompensas. E Tiago, no capítulo 5, no verso 9, a palavra de Deus diz: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas, né? Ele está falando da brevidade da vinda de Cristo. Cristo é apresentado nas Escrituras como juiz. Ele está dizendo: não falem mal uns dos outros, não se queixem, porque senão vocês serão julgados. Nós precisamos parar de acreditar que o juiz de Deus é somente para o ímpio. Ele vai ser julgado por não ter se arrependido, por ter rejeitado o sacrifício de Cristo. Mas mesmo aqueles de nós que fomos salvos, seremos julgados pela nossa conduta, haverá retribuição. Isso precisa ser parte de uma consciência que rege a nossa caminhada e as nossas ações no dia a dia. A visão de Deus como juiz era apresentado juntamente com o Evangelho sempre que um discípulo estava sendo feito. Tudo isso era apresentado e pautado quando eles estavam doutrinando as pessoas. Por quê? Porque essa consciência deve reger a forma como eu e você vivemos. Paulo menciona em alguns momentos o fato de que a consciência dele estava limpa diante de Deus, né? Nós precisamos entender o quê? Ele está dizendo: eu sei que um dia eu serei julgado por Deus. A questão não é se eu estou enganando vocês. A questão não é se eu posso vender uma história, né, apresentar uma fachada e fazer as pessoas acreditar algo diferente. Há alguém que enxerga tudo. E um dia estaremos diante dele. Ou seja, é insensato, é loucura alguém acreditar que pode fazer algo errado, se esconder atrás de uma mentira e achar que vai sair impune. Ela pode não ser exposta diante das pessoas, mas ela será exposta diante de Deus. O pode não ser exposto não há nenhuma garantia. Porque a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, no capítulo 5, nos versos 24 e 25, que há juízo imediato e há juízo futuro. O apóstolo diz: os pecados de alguns são notórios mesmo antes do juízo. Está falando do dia do juízo. Mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam, e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Algumas boas obras, elas se evidenciam agora. Outras só aparecerão no dia da recompensa diante de Deus. A Escritura nos mostra que ninguém leva nada dessa vida. A Bíblia diz que a gente chega nu e a gente parte daqui sem nada. As únicas coisas que podemos levar daqui são as nossas obras. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 14, 13, bem-aventurados aqueles que agora morrem no Senhor para que descansem das suas obras, pois as suas obras os acompanham. As únicas coisas que levaremos daqui são as nossas obras. Para onde? Diretamente para o tribunal. Paulo diz em 2 Coríntios 5,10, importa que cada um de nós compareça perante o tribunal de Cristo, onde cada um de nós será julgado por tudo aquilo que fez por meio do corpo. Todo esse volume de informações, de declarações na Bíblia, não estão ali, né, apenas para encher as folhas, as páginas da sua Bíblia. São informações que Deus quer que toquem o seu coração, que fortaleçam a sua mente, que orientem as suas decisões. Nós precisamos entender que Deus é de fato o justo juiz. E quando compreendemos isso, né, qual é a resposta que devemos dar? Quando estamos falando de um não crente, é importante que as pessoas entendam que Deus as chama ao arrependimento. Em Atos 17, 30 e 31, o apóstolo Paulo está pregando em Atenas e ele diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O juízo era anunciado, mas em primeiro lugar era sempre oferecido o quê? A oportunidade de arrependimento. No livro de Tiago, a Bíblia diz que a misericórdia triunfa do juízo. Isso significa que antes de oferecer juízo, Deus primeiro oferece misericórdia. E quando a misericórdia é abraçada, o juízo pode ser aplacado. Essa é a história do livro de Jonas, como Nínive, uma cidade pecadora contra Deus, se arrepende da sua maldade e eles deixaram de ser destruídos, porque esse era o juízo iminente que havia sido anunciado, né, pelo profeta Jonas como mensageiro de Deus. Mas também precisamos entender que Deus anuncia juízo e chamado ao arrependimento também aos cristãos e não só aos ímpios. No livro do Apocalipse,
No capítulo 2, dos versos 21 a 23, nós lemos o Senhor Jesus falando com a igreja em Tiatira: dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que ela fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Quando a Bíblia fala de Deus como juiz, não está apresentando a versão de um Deus mau. Não está apresentando a figura que alguns aprenderam dentro de casa com seus pais enquanto crescia. Menino, se você errar, Deus vai julgar, vai pesar a mão. Quase como se Deus só estivesse esperando a gente errar para nos fulminar com um raio. Não, ele sempre oferece misericórdia, chama ao arrependimento. No caso dessa mulher, que ele denomina como Jezabel, diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. As pessoas confundem a longanimidade, a paciência de Deus com impunidade. Meio que não dá nada não, e acabam endurecendo o coração em vez de se arrependerem. Mas Deus sempre permite que haja arrependimento. Mas agora ele está dizendo, já que ela não abraçou a misericórdia, o juízo inevitavelmente se seguirá. E diz: eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram. Eu vou matar os seus filhos. Todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuo a cada um segundo as suas obras. Mesmo quando alguém não aceita se arrepender e Deus o julga, ele ainda está demonstrando misericórdia para que outros saibam e lembrem que ele é o justo juiz e não ajam da mesma forma. Entender Deus como justo juiz, que nos faz justiça, mas que também nos julga, é fundamental para a nossa fé. É uma peça-chave dentro da doutrina bíblica. E nós não podemos ser nem ignorantes e nem tão poucos negligentes quanto à devida resposta que esse nível de entendimento deveria gerar no meu e no seu coração. A minha oração é que isso te ajude a pautar os seus passos de forma consequente e não inconsequente. Deus te abençoe.